respirar suave de Manuela, sua filha de 4 anos, vinha do quarto ao lado. Ela dormia, inocente de tudo. Mas Melissa, aos 24 anos, não conseguia se mover. O apartamento alugado parecia frio, vazio, exatamente como Eduardo a deixou há 2 semanas. Com o resultado positivo do teste de gravidez sobre a mesa de centro e o aviso de despejo na mão, o desespero a engoliu. Em um impulso de pura angústia, ela pegou o celular, as lágrimas embaçando a tela. "Eu ainda te amo", ela digitou. "Volta, por favor, estou esperando outro filho seu." O dedo tremeu e ela apertou enviar, buscando o nome Eduardo na lista de contatos recentes. Mas o cansaço e a dor a traíram. Segundos depois, o celular vibrou. Não era de Eduardo. Era uma resposta de Sr. Bernardo, seu chefe milionário de 36 anos, um homem que mal sabia de sua existência. A mensagem dele continha apenas 3 palavras: "Meu escritório, agora." Se o começo dessa história e essa mensagem enviada por engano já tocaram seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. Ah, e deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. O trajeto de 20 minutos da sua mesa, no setor de design júnior, até o elevador privativo da presidência, pareceu levar 20 anos. Melissa sentia o sangue drenar do rosto a cada passo. O carpete cinza e silencioso do 42º andar parecia zombar de suas botas gastas. Cada funcionário que passava por ela parecia saber. Pareciam cochichar sobre a garota ingênua que cometeu o pior erro da sua vida profissional. A mensagem. Meu Deus, a mensagem. Ela parou diante da porta dupla de carvalho escuro. A placa dourada dizia apenas Bernardo Montenegro, CEO. Ela não bateu, não precisou. A porta se abriu e a secretária executiva, uma mulher impecável que nunca errara o nome de ninguém, a olhou com uma frieza profissional. "Senhorita Santos, o Sr. Montenegro está à sua espera." O escritório era uma vastidão de vidro, aço e couro preto, com uma vista que engolia São Paulo inteira. E lá estava ele, de costas para a porta, observando a cidade abaixo como um rei inspecionando seu domínio. Bernardo, aos 36 anos, era uma figura imponente. Mesmo parado, ele irradiava uma energia controlada, uma autoridade que fazia o ar vibrar. Melissa o vira poucas vezes, sempre de longe, em reuniões gerais, onde ele falava sobre metas e expansão com uma voz calma e profunda que não admitia réplicas. Ele se virou lentamente. Seus olhos de um castanho escuro e penetrante a avaliaram. Ele não parecia zangado. Parecia analítico, o que era, de alguma forma, muito pior. Ele usava um terno cinza chumbo perfeitamente cortado, sem um único fio fora do lugar. Em sua mão ele segurava o celular. "Senhorita Santos." "Melissa", ele disse, testando o nome dela. "Feche a porta. Sente-se." Melissa fechou a porta. O clique soando como uma sentença de morte. Ela não conseguia se sentar. Suas pernas tremiam tanto que ela temia desabar na cadeira de couro italiano e nunca mais conseguir se levantar. Eu sinto muito, senhor." Ela sussurrou, as palavras arranhando a garganta. "Eu não sei o que dizer. Foi um engano terrível. Eu jamais..." Bernardo ergueu uma mão, silenciando-a. Ele caminhou até sua mesa, maciça como um porta-aviões, e se encostou nela, cruzando os braços. Ele não estava tentando intimidá-la. Ele simplesmente ocupava o espaço de uma forma que a fazia se sentir minúscula. "Eu acredito que foi um engano", disse ele, sua voz calma. "Sua lista de contatos deve ser confusa. Eduardo e Sr. Bernardo. Entendo o equívoco." Havia um traço de ironia ali tão sutil que ela quase perdeu. Ele olhou para o próprio celular, lendo a mensagem em voz alta, palavra por palavra. "Eu ainda te amo. Volta, por favor. Estou esperando outro filho seu." Cada palavra era um golpe físico. A vergonha queimou o rosto de Melissa com tanta intensidade que ela teve que fechar os olhos. O choro que ela segurava desde que viu a resposta dele ameaçou transbordar. "Então", continuou Bernardo, seu tom agora puramente empresarial, "temos alguns fatos. Você está grávida. O pai da criança, Eduardo, a deixou. E a julgar pelo tom da mensagem,
Você ainda está ligada a ele. Melissa abriu os olhos, as lágrimas finalmente vencendo. Eu não sei, senhor. Eu juro que não sei. Eu só entrei em pânico. Ele me deixou há 2 semanas. Hoje eu recebi o aviso de despejo. E o teste deu positivo esta manhã. E a Manuela, minha filha, ela não para de perguntar por ele. As palavras saíram num fluxo desesperado, incontrolável. Ela estava contando sua vida patética para o homem mais poderoso que conhecia, o homem que assinava seu cheque. Eu ia ser demitida, eu sei. Eu entendo. Foi completamente inadequado. Eu só peço, eu imploro, não me demita hoje. Eu preciso do salário deste mês para encontrar outro lugar para mim e para minha filha. Depois disso, eu sumo. Eu juro. Ela finalmente desabou, cobrindo o rosto com as mãos, os soluços sacudindo seu corpo. O silêncio no escritório era absoluto. Melissa só conseguia ouvir seu próprio choro e o zumbido distante da cidade lá fora. Ela esperou pela sentença. Recursos humanos, conduta imprópria. Encerre suas atividades. Em vez disso, ela ouviu o som suave do interfone sendo pressionado. Arnaldo, venha à minha sala, por favor. É um assunto pessoal. Melissa ergueu o rosto, confusa. Bernardo não a estava olhando com pena. Aquele olhar analítico havia se intensificado. Ele estava processando. Bernardo Montenegro não construiu seu império sendo impulsivo. Ele era um homem de lógica. E a lógica ali era simples. Uma funcionária sua estava em uma situação de vulnerabilidade extrema. Mas não foi a lógica que o fez agir. Foi a injustiça. A imagem dela, tão jovem, com uma filha pequena, grávida e sendo despejada, enquanto o homem responsável estava livre. Isso acendeu nele uma raiva fria e profunda. Minutos depois, um homem de cabelos grisalhos e terno elegante, na casa dos 60 anos, entrou. Dr. Arnaldo, o conselheiro-chefe e a figura paterna que Bernardo tinha. Seus olhos passaram de Bernardo para Melissa, notando instantaneamente o rosto banhado em lágrimas e a situação tensa. Bernardo foi direto. Arnaldo, esta é Melissa Santos, do nosso setor de design. Ela está enfrentando uma situação habitacional crítica e um problema pessoal. Ele não deu detalhes da mensagem. Não precisava. Quero que você providencie a mudança dela e de sua filha para o apartamento corporativo nos Solares. Imediatamente. Dr. Arnaldo ergueu as sobrancelhas. Bernardo, aquele apartamento é para executivos visitantes. Agora é para uma funcionária. Bernardo o cortou, sem alterar o tom. Melissa ficou de pé, atônita. Não, senhor, eu não posso aceitar. Eu não posso pagar. É caridade. A ideia de estar em dívida com ele era quase tão aterrorizante quanto ser despejada. Não é caridade, senhorita Santos, disse Bernardo, aproximando-se dela pela primeira vez. Ele parou a 1 metro de distância. Considere isso um adiantamento, um bônus de performance. Chame do que quiser nos relatórios, Arnaldo. Ele se voltou para ela e, pela primeira vez, a fachada de CEO impenetrável vacilou. Havia algo em seus olhos, uma compaixão que a surpreendeu. Você está em uma situação difícil. Você tem uma filha para proteger e outra criança a caminho. Aceite a ajuda. Sua voz era uma ordem, mas envolta em uma estranha gentileza. Mas por quê? Ela sussurrou, a pergunta que queimava em sua mente. Bernardo hesitou por uma fração de segundo. Porque eu detesto covardia. E o que esse homem, Eduardo, fez é o ato de um covarde. Ele fez uma pausa. E por que você precisa de um pré-natal decente? Arnaldo, marque uma consulta para ela com o Dr. Henrique, o melhor. Melissa estava sem palavras. A humilhação que sentira antes agora estava misturada com um alívio tão profundo que suas pernas cederam. Ela se agarrou à cadeira para não cair. Ela tentou. Eu não sei como agradecer. Agradeça-me fazendo 2 coisas, disse Bernardo, seu tom empresarial retornando. Primeiro, mantenha seu excelente trabalho no projeto de redesign. Segundo, ele pegou o celular dela, que ela havia largado na mesa. Com alguns toques, ele encontrou o contato Eduardo. Você bloqueia este número. Você não vai implorar pelo amor de um homem que a deixou no fundo do poço. Você vai se reerguer. Ele não estava perguntando. Era a condição dele. Melissa olhou para o nome na tela.
o homem que ela pensou que amava, o pai de seus filhos, e então olhou para o homem à sua frente, um estranho que em 20 minutos havia lhe oferecido mais segurança do que Eduardo jamais ofereceu em anos. Com o dedo tremendo, ela apertou bloquear. Bom, disse Bernardo, Arnaldo vai cuidar da logística. Tire o resto do dia de folga. Vá para casa, faça suas malas. Um carro estará lá em 2 horas. Ele se virou, caminhando de volta para sua janela, sinalizando que a reunião havia acabado. Melissa saiu da sala sendo amparada por Dr. Arnaldo, sentindo-se como se tivesse sido pega por um furacão. Ela não fora demitida. Ela tinha um teto seguro para Manuela. Ela tinha um médico. E tudo porque seu chefe milionário, um homem que ela mal conhecia, leu a mensagem mais desesperada de sua vida. Ela não se sentia salva, sentia-se comprada, protegida por um poder que ela não compreendia e terrivelmente confusa sobre os motivos dele. Na manhã seguinte, o Dr. Arnaldo entrou novamente na sala da presidência. Desta vez, ele trazia uma pasta fina. Bernardo Montenegro estava de pé, o paletó da manhã anterior substituído por uma camisa azul escura de linho, mangas dobradas nos antebraços, revelando um relógio caro, mas discreto. Ele não tinha dormido bem. A imagem daquela jovem, Melissa, tentando conter os soluços de desespero em sua sala, o assombrava. E mais ainda, a mensagem dela, eu ainda te amo. Ele sentia uma aversão profunda por aquele Eduardo. Bom dia, Arnaldo. O que temos? Perguntou Bernardo, sua voz baixa, indo direto ao ponto. Bom dia, fiz o que pediu, disse o advogado, abrindo a pasta. Ele não era um detetive particular, mas no mundo corporativo, informações eram a moeda mais valiosa. Arnaldo tinha fontes. Melissa Santos, 24 anos. Órfã de mãe, pai ausente, criada por uma tia que faleceu há 3 anos, sem rede de apoio familiar. Tem uma filha de 4 anos, Manuela. Funcionária exemplar. Entrou como estagiária, efetivada no Design Júnior. Nenhuma reclamação, nenhuma dívida, se até 2 meses atrás. Bernardo assentiu. O ex, Eduardo Tavares, 33 anos. Arnaldo continuou, e seu tom mudou, carregando uma leve nota de desdém. Não trabalha. Vive de uma mesada considerável da família. As propriedades, o carro, tudo está no nome da mãe, Ivone Tavares. Aqui o olhar de Arnaldo encontrou o de Bernardo. E Ivone é o verdadeiro problema. Ela nunca, jamais aprovou Melissa. Ela a via como uma aventureira de classe baixa, especialmente depois que Manuela nasceu. Ivone considera a neta um erro, um sangue misturado. A mão de Bernardo se fechou em punho sobre a mesa de mogno. A injustiça era um veneno que ele não tolerava. Arnaldo prosseguiu. O apartamento onde Melissa morava estava com 2 aluguéis atrasados. Eduardo parou de pagar no dia em que saiu de casa. E por que ele saiu? Porque mamãe Ivone encontrou a noiva perfeita, Rafaela Viana, herdeira das construtoras Viana. A peça final se encaixou. Um abandono calculado, uma troca. Ivone sabotou ativamente o relacionamento, concluiu Arnaldo. Ela pressionou Eduardo, cortou a mesada dele até que ele concordasse em deixar Melissa e começar a cortejar Rafaela. O plano de Ivone é um casamento de status até o final do ano. Bernardo caminhou até a janela. A raiva que sentia era fria, cortante. Ele desprezava Eduardo por sua fraqueza, mas desprezava Ivone por sua crueldade. E Melissa, ela estava no meio, grávida, sem teto, e ainda mandando mensagens de amor para o homem que a trocou como quem troca um carro velho. Ele não merece o amor dela, pensou Bernardo, a mandíbula travada. Essa constatação o frustrou profundamente. Ele podia dar a ela uma casa, um médico, segurança, mas não podia consertar o coração dela. E enquanto ela amasse aquele fantoche, qualquer gesto dele, além de chefe, seria uma intrusão. Mantenha a vigilância sobre Ivone, ordenou Bernardo. Eu quero saber se ela tentar qualquer coisa. E Arnaldo, obrigado. Você fez um bom trabalho. O apartamento no Solares era de tirar o fôlego. Tinha janelas que iam do chão ao teto, uma cozinha que parecia saída de uma revista e, o mais importante, um quarto infantil adorável, que a equipe de Arnaldo de alguma forma montou em questão de horas. Manuela estava encantada. Mamãe, olha, a gente vê a piscina lá de cima, a gente pode nadar? Melissa sorriu.
o primeiro sorriso genuíno em semanas, enquanto abraçava a filha. Podemos, meu amor, mas depois. Aquele luxo a assustava. Era silencioso, estéril e caro. Ela se sentia uma impostora, uma Cinderela que pegou o teto de vidro errado. A geladeira estava abastecida. Havia toalhas felpudas nos banheiros. Era uma gentileza tão avassaladora que parecia em si uma forma de pressão. Naquela noite, sua única amiga do escritório, Laura, foi visitá-la, trazendo uma sacola de supermercado que pareceu comicamente modesta no meio de tanto mármore. Laura, uma mulher prática de 35 anos, divorciada e com um radar apurado para problemas, assobiou ao entrar. Meu Deus, Melissa, isso não é um apartamento, é uma jaula de ouro. Laura, não diga isso, pediu Melissa, sentindo o rosto corar. O Sr. Montenegro foi gentil. Ele só quis ajudar. Laura colocou a sacola na bancada de quartzo. Gentil? Melissa, homens como Bernardo Montenegro não são gentis. Eles são estratégicos. Ele leu sua mensagem mais íntima e desesperada. Agora ele te colocou num apartamento da empresa e pagou pelo melhor obstetra da cidade. Você não acha isso um pouco demais? Eu não tive escolha. Eu ia ser despejada. Melissa se defendeu, a voz subindo. Eu sei, querida. Eu sei. Laura a abraçou. Eu não estou te julgando. Eu estou te avisando. Cuidado, Melissa. Homem rico não se apaixona por funcionária grávida. Ele ajuda por caridade ou por culpa. Não confunda a gentileza dele com romance. Melissa se afastou, o coração apertado. Eu não estou confundindo. Ele é meu chefe. Exatamente, disse Laura, seu olhar sério. E agora ele é seu senhorio. Ele é o dono da sua casa, do seu trabalho e aparentemente da sua saúde. Apenas mantenha os pés no chão. Mantenha profissional. Faça seu trabalho. Agradeça e não se iluda. Porque se ele se cansar desse projeto de caridade, a queda vai ser muito maior. As palavras de Laura, embora duras, ecoaram o próprio medo de Melissa. Ela estava dependente, totalmente dependente de um homem que ela mal conhecia, um homem que agora sabia seu segredo mais humilhante. Nos dias seguintes, a barreira social entre Melissa e Bernardo tornou-se um muro de concreto no escritório. Ele era o CEO, ela era a designer júnior, mas agora havia um segredo tácito entre eles. Os colegas de Melissa não sabiam dos detalhes, mas notaram que ela não parecia mais tão estressada com prazos. Bernardo, por sua vez, mantinha uma distância profissional rigorosa. Ele não a chamava em sua sala, não enviava mensagens, mas ele a observava. Melissa, sentindo o peso do aviso de Laura e a obrigação de sua nova vida, mergulhou no trabalho. Ela ficava até mais tarde, revisando os projetos de redesign, determinada a provar que não era uma parasita, que ela merecia o que estava recebendo através de seu talento, não de sua tragédia. Uma noite, passava das 7. O andar estava quase vazio. Melissa estava tão concentrada que não ouviu os passos silenciosos atrás dela. Senhorita Santos. A voz profunda de Bernardo a fez pular na cadeira. Ele estava ali, paletó no braço, pasta na mão. O chefe indo para casa. Senhor Montenegro, desculpe, eu perdi a hora. Ele não sorriu. Seu rosto estava sério, talvez cansado. Seu horário terminou há 1 hora. Dr. Arnaldo me informou que sua filha, Manuela, fica na creche até às 7h30. Melissa corou. Ele sabia o horário de sua filha. A informação a deixou desconfortável. Sim, senhor. Eu só estava terminando. Termine amanhã, ele disse. Não era um pedido. Seu médico foi claro sobre evitar estresse e horas extras. Não me faça ligar para ele e dizer que minha funcionária está desobedecendo ordens médicas. Havia uma dureza em sua voz que a assustou, mas por baixo ela sentiu o cuidado. Sim, senhor. Estou indo. Ela arrumou suas coisas apressadamente, sentindo os olhos dele em suas costas. No dia seguinte, ela estava tão ansiosa com os prazos que pulou o almoço. Às 2 da tarde, um entregador da cafeteria executiva, a que servia apenas a diretoria, parou em sua mesa. Ele colocou um sanduíche de salmão defumado e um suco de laranja natural em sua mesa. O que é isso? Eu não pedi, disse ela confusa. Cortesia da diretoria, senhora, disse o rapaz. E saiu. Melissa olhou para o almoço luxuoso.
Não havia bilhete. Não precisava. Ela olhou instintivamente para o outro lado do andar, na direção do elevador privativo da presidência. Laura, passando por sua mesa, viu a cena e apenas balançou a cabeça. Não disse? Jaula de ouro. Agora com serviço de quarto. Melissa sentiu um nó na garganta. Ele a estava vigiando, cuidando dela. Mas como um proprietário cuida de um bem valioso ou como um chefe cuida de uma funcionária. A distância entre eles parecia maior do que nunca. Ela pegou o celular para agradecer, mas parou. O que ela diria? Obrigada por me alimentar como um animal de estimação? Ela guardou o celular. Ela comeria o sanduíche, voltaria ao trabalho e manteria a cabeça baixa. Ela precisava sobreviver. Bernardo, em sua sala, olhou o relatório de Arnaldo sobre Ivone. A mulher ainda não fizera nenhum movimento, mas ele sabia que era questão de tempo. E enquanto ele olhava para os números, sua mente vagava para o andar de baixo. Ele se perguntava se ela tinha comido. Ele queria perguntar sobre a consulta, sobre o bebê, mas ele se conteve. Ela ainda ama o covarde, ele lembrou a si mesmo, com uma irritação que o surpreendeu. A ajuda dele permaneceria logística, impessoal, um escudo. Pelo menos era o que ele dizia a si mesmo. Ivone Tavares estava furiosa. O castelo de cartas que ela passou o último ano construindo estava com um pilar instável, e esse pilar tinha nome: Melissa. O plano era simples. Eduardo se livrara da garota sem berço. Agora ele estava cortejando Rafaela Viana. Mas Melissa, grávida e abandonada, era um risco. Após semanas de tentativas frustradas de Eduardo para localizá-la, a própria Ivone decidiu investigar. Ela esperou em seu carro de luxo no quarteirão da Montenegro Corp. Ela a viu sair, e seu mundo desabou. Melissa não parecia uma mulher desesperada. Estava bem vestida, seu cabelo cuidado, e o pior de tudo, um carro preto, discreto, mas caro, parou para buscá-la. Ivone, o coração batendo com um veneno frio, seguiu-o. Ela esperava que o carro fosse para algum bairro de classe média baixa. O carro parou em frente aos Solares, o edifício residencial mais exclusivo da cidade. Ivone teve que encostar o carro. Não pode ser. Aquele lugar era para milionários. O pânico deu lugar a uma fúria cega. O golpe. Ela tinha conseguido. Ela não só tinha um emprego, ela tinha um protetor. E se ela tinha um protetor rico, ela teria um advogado caro. Ela vai nos processar, Ivone murmurou. Ela vai destruir tudo. Naquele momento, Ivone decidiu que precisava neutralizar Melissa, humilhá-la, provar que ela era uma fraude antes que ela pudesse usar seu novo poder. Era sexta-feira. Melissa se sentia quase leve. A consulta com o Dr. Henrique, o médico indicado por Bernardo, tinha sido maravilhosa. O bebê estava saudável. Ela saiu do escritório no horário, grata pela rotina tranquila. Seu plano era simples: entrar, deixar a pasta do trabalho e então descer para buscar Manuela na creche do próprio condomínio, um luxo que Bernardo insistira em providenciar. Ela entrou no lobby suntuoso, acenando para o porteiro. Melissa! A voz era como um arranhão de unhas num quadro negro. Melissa congelou. O sangue sumiu de seu rosto. Parada no meio do lobby de mármore, como uma aparição saída do inferno, estava Ivone Tavares. Ela não estava sozinha. Duas outras mulheres, amigas ricas de Ivone, a observavam com desprezo. Então é verdade, Ivone sibilou, sua voz ecoando no silêncio polido. Ela andou em círculos lentos ao redor de Melissa como um tubarão. Você realmente subiu na vida. Trocou o pai da sua filha por um apartamento de luxo. Que rápida você é, garota. Vá embora, Ivone, Melissa disse, a voz tremendo. Ela tentou ir em direção aos elevadores. Você não tem o direito de estar aqui. Eu não tenho o direito? Ivone riu, um som agudo e desagradável. Moradores que passavam começaram a diminuir o passo, curiosos com a comoção. Eu tenho todo o direito. Meu filho é o pai dessa criança. Ela apontou para a barriga de Melissa. E da outra que você usa para dar o golpe, e você, sua oportunista, está usando meus netos. Não! Gritou Melissa, a vergonha queimando seu rosto. As pessoas estavam olhando, os seguranças estavam se aproximando, mas hesitantes. Sim, Ivone avançou. Não funcionou com o Eduardo, não é? Ele é um homem bom, de família, e você tentou prendê-lo com 2 gestações. E o que você fez?
Pulou para o próximo. Quem é ele, Melissa? Quem está pagando por tudo isso? Ivone olhou para o porteiro. Vocês sabem quem ela é? Ela é uma golpista. Ela dormiu com o chefe dela. Ela está tentando fazer ele assumir o filho de outro homem. É o golpe da barriga. Cada palavra era um tapa. Melissa sentia as lágrimas de humilhação escorrendo. Você é lixo, Melissa. Ivone cuspiu, o rosto vermelho de fúria. Você veio do nada e vai voltar para o nada. Você acha que um homem rico vai te querer? Você é só um brinquedo usado. Você e seus filhos bastardos. Basta. A palavra não foi gritada. Foi falada com uma calma tão absoluta, tão fria e tão carregada de autoridade, que silenciou Ivone instantaneamente. Bernardo Montenegro estava parado na entrada do lobby. Ele tinha chegado em seu sedã preto sem que ninguém percebesse. Em sua mão, ele segurava uma caixa de presente elegantemente embrulhada, cor-de-rosa. Ele estava vindo visitar Melissa e Manuela, e ele tinha ouvido tudo. Ele colocou a caixa de presente delicadamente em um aparador. Então, ele caminhou em direção a elas. Ivone, que nunca o vira pessoalmente, tentou manter a pose. E quem é você? O amante? O otário que está pagando as contas? Melissa, pálida como um fantasma, sussurrou. Senhor, Bernardo. O nome pairou no ar. A ficha de Ivone caiu. Este não era um amante qualquer. Este era o CEO, o milionário, o dono de tudo. O rosto de Ivone perdeu toda a cor. Bernardo parou, não ao lado de Melissa, mas na frente dela. Ele era uma muralha. Ele olhou para Ivone e, pela primeira vez na vida, Ivone Tavares sentiu medo. Eu sou Bernardo Montenegro, ele disse, sua voz baixa e letal. E a senhorita Santos está sob minha proteção pessoal. Proteção? Ivone tentou zombar, mas sua voz falhou. Não meça minhas ações com a sua régua moral suja, senhora Tavares, disse Bernardo. Ele se dirigiu aos seguranças. Chamem a polícia. Quero registrar uma queixa de assédio e invasão de propriedade. Você não pode. Ivone guinchou em pânico. Eu posso, disse Bernardo. Ele deu um passo à frente. E eu sei exatamente quem a senhora é. Sei dos seus planos para casar seu filho com a herdeira dos Viana. Sei da sua sabotagem sistemática contra Melissa. Ele se inclinou levemente. Eu vou pessoalmente garantir que a família Viana receba um dossiê completo sobre com que tipo de gente desonesta e cruel eles estão prestes a se associar. Eu vou destruir o castelo de cartas que a senhora tanto se esforçou para construir. Teste-me. Ivone tremia, derrotada. Você vai se arrepender. Ela cuspiu, mas a ameaça era vazia. Seguranças. Agora, ordenou Bernardo. Os guardas a agarraram e a arrastaram para fora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Melissa, livre da ameaça, foi inundada pela adrenalina e pela humilhação pública. Ela disse... Ela murmurou, olhando para os rostos curiosos dos outros moradores. Bernardo se virou para ela. A fúria gelada em seu rosto desapareceu, substituída por uma preocupação profunda. Ele viu como ela estava pálida, como seus lábios estavam azuis. Melissa, ele disse, a voz agora surpreendentemente gentil. Ele estendeu a mão para tocar seu braço. No momento em que sua pele tocou o tecido caro do terno dele, as pernas de Melissa cederam. O mundo girou. A última coisa que ela viu foi o rosto chocado de Bernardo antes que a escuridão a tomasse. Ela não bateu no chão. Bernardo a pegou, seus braços fortes a envolvendo e a levantando do chão de mármore, como se ela não pesasse nada. Levem-na para o meu carro, ele gritou para o segurança. Vamos para o hospital. Agora! O bip suave e rítmico de um monitor cardíaco foi a primeira coisa que penetrou a névoa. Melissa abriu os olhos lentamente. O teto não era o do seu apartamento. Era branco, impecável, com luzes embutidas suaves. O cheiro era de antisséptico e algo vagamente floral. Ela estava em um quarto de hospital privado, tão luxuoso que mais parecia a suíte de um hotel 5 estrelas. Ela se mexeu, sentindo a picada de um acesso intravenoso em sua mão. Melissa? A voz dele, baixa e tensa, veio do canto do quarto. Bernardo estava de pé perto da janela que tomava toda a parede, descruzando os braços. Ele não estava mais de terno. Em algum momento da noite, ele trocara o traje executivo por uma camisa polo escura e calças de sarja. Mas a aura de autoridade permanecia intacta.
Havia, no entanto, algo novo. Seus olhos estavam sombreados de cansaço e uma preocupação que ele não tentava mais esconder. Manuela! Ela ofegou, tentando se sentar. Onde está a minha filha? O que aconteceu? Bernardo se moveu rapidamente, colocando uma mão gentil, porém firme em seu ombro, impedindo-a de se levantar. Calma, deite-se. Manuela está perfeitamente bem. Ela está dormindo. Dormindo? Onde? Com quem? O pânico começou a subir em sua voz. Ela está no quarto ao lado, disse ele, acalmando-a. Com uma enfermeira pediátrica particular. Ela estava assustada. Eu fiquei com ela até ela pegar no sono. Nós desenhamos. Lemos 3 histórias sobre uma princesa que salva um dragão, e ela me fez prometer que a mamãe estaria melhor quando o sol nascesse. A imagem de Bernardo Montenegro, o CEO bilionário, sentado no chão de um hospital lendo contos de fadas para sua filha, era tão surreal que Melissa não soube o que dizer. Você ficou aqui a noite toda? Ela sussurrou. Ele assentiu, puxando a poltrona de couro para perto da cama. O médico queria mantê-la em observação. Você teve um pico de estresse agudo. Sua pressão subiu perigosamente. Foi um desmaio vasovagal. Ele fez uma pausa, seu olhar descendo para a leve curva da barriga dela sob o lençol. O bebê está bem, Melissa. Forte como a mãe. Uma lágrima silenciosa escapou do canto do olho de Melissa, não de tristeza, mas de um alívio avassalador. O Dr. Henrique entrou, sorridente, confirmando o que Bernardo dissera. O bebê estava seguro, mas ele foi enfático. Sem estresse, de forma alguma. A senhora Ivone Tavares está terminantemente proibida de se aproximar de você. O senhor Montenegro já cuidou das medidas legais. Após verificar os sinais vitais de Melissa, o médico saiu, deixando-os sozinhos novamente. O silêncio que se instalou era diferente. Não era o silêncio profissional do escritório, ou o silêncio constrangedor do apartamento. Era um silêncio íntimo, pesado de coisas não ditas. Bernardo, ela começou, testando o nome dele sem o senhor pela primeira vez. A palavra pareceu estranha, mas correta. Eu não sei como... Obrigada pela Manuela, por tudo. Eu teria feito por qualquer pessoa naquelas circunstâncias, Melissa, ele disse, mas seu olhar dizia que aquilo não era totalmente verdade. Não, ela insistiu, ganhando força. Você fez porque era eu. E eu preciso que você saiba. Eu preciso esclarecer uma coisa. Ele a observou, o rosto impassível, mas os olhos atentos. Aquela mensagem, ela disse, a voz embargada pela vergonha que ainda sentia. A mensagem que começou tudo isso, a que eu enviei por engano. O maxilar de Bernardo endureceu sutilmente. Eu me lembro. Eu escrevi "Eu ainda te amo", ela confessou, as lágrimas voltando. Mas eu menti. Não para você, mas para mim mesma. Eu não o amo. Ela respirou fundo, as palavras saindo num fluxo catártico. Eu não sei se algum dia eu realmente o amei. Eu era jovem, sozinha, e ele me deu atenção. Achei que isso era amor. Quando ele me deixou, eu não senti falta dele. Eu senti medo. Medo de ficar sozinha com 2 crianças. Medo de ser despejada. Medo de fracassar. Ela olhou diretamente para ele, seus olhos encontrando os dele sem vacilar. Aquela mensagem não foi uma declaração de amor, Bernardo. Foi um pedido de socorro. Foi o grito de alguém se afogando, se agarrando ao único destroço que conhecia. Mas era um destroço podre. Eu só percebi isso quando você me deu um bote salva-vidas. Bernardo ficou em silêncio por um longo momento, processando. O alívio que passou por suas feições foi quase imperceptível, mas estava lá. A tensão em seus ombros diminuiu. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Melissa, ele disse, a voz mais suave do que ela jamais ouvira. Por semanas, eu pensei que você ainda estava presa a ele, que toda a ajuda que eu estava oferecendo era inútil, que você estava apenas usando minha casa e meus médicos como um curativo temporário, antes de voltar para o homem que quase a destruiu. A ideia de você ainda amar aquele covarde me impediu de... Ele parou, como se percebesse que estava revelando mais do que pretendia. Impediu você de quê? Ela sussurrou. Ele não respondeu à pergunta. Em vez disso, ele estendeu a mão. Não como um chefe dando uma ordem, não como um protetor pegando uma vítima, mas como um homem.
Lentamente ele cobriu a mão dela que repousava sobre o lençol branco do hospital. A mão dele era grande, quente e firme. O contraste de sua pele bronzeada com a palidez dela era gritante. O toque não foi possessivo. Foi uma conexão, um ancoradouro. Você não está mais se afogando, Melissa, ele disse, seus olhos castanhos finalmente mostrando a emoção que ele tanto reprimia. Havia admiração ali, e algo mais profundo. Você é mais forte do que imagina, e você não está sozinha. O coração dela bateu num ritmo diferente do monitor ao lado da cama. A barreira de vidro entre chefe e funcionária, entre milionário e necessitada, estilhaçou-se naquele toque. Ela viu o homem por trás do CEO, cansado, protetor e de uma forma surpreendente tão vulnerável quanto ela. Do outro lado da cidade, na mansão neoclássica dos Montenegro, Dona Elvira não estava vulnerável. Estava furiosa. Ela não era uma mulher má, mas era uma pragmática. Filantropa, presidente do Conselho de Museus e a verdadeira guardiã da fortuna e do nome da família. Bernardo, com seus 36 anos, era o CEO, mas Elvira, aos 62, era a rainha-mãe. E ela acabara de receber um telefonema muito perturbador do Dr. Arnaldo. Arnaldo, leal à família acima de tudo, sentiu-se obrigado a relatar o incidente nos Solares. Ele não poupou detalhes. A cena pública de Ivone Tavares, as acusações sórdidas de golpe da barriga e o fato de Bernardo ter não apenas defendido Melissa, mas ameaçado pessoalmente a senhora Tavares e levado a funcionária desacordada para o hospital em seus próprios braços. Ele passou a noite lá, Elvira, concluiu Arnaldo cauteloso. A situação está delicada. Delicada era um eufemismo. Era um desastre de relações públicas esperando para acontecer. Elvira não via Melissa. Ela via um risco. Uma jovem bonita, grávida de outro, morando em um apartamento da empresa, sendo defendida publicamente por seu filho solteiro e bilionário, a alta sociedade já devia estar fervilhando. Ela não foi ao hospital. Isso seria admitir que havia um problema. Ela esperou. 2 dias depois, quando Melissa recebeu alta e Bernardo insistiu que ela ficasse em repouso absoluto no apartamento, a campainha tocou. Melissa, sentindo-se mais forte, mas ainda abalada, abriu a porta. A mulher parada no corredor era a definição de elegância atemporal. Usava um tailleur de linho bege, pérolas discretas e um perfume que provavelmente custava mais que o antigo aluguel de Melissa. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque perfeito, e seus olhos, da mesma cor e intensidade dos de Bernardo, a avaliaram de cima a baixo. Senhorita Santos, presumo, a mulher disse, a voz polida como mármore. Sim, Melissa respondeu confusa. Eu sou Elvira Montenegro, mãe de Bernardo. Posso entrar? Não foi um pedido. Melissa recuou intimidada. Elvira entrou não olhando para Melissa, mas para o apartamento. Seus olhos escanearam a decoração cara, os brinquedos de Manuela, que estava na creche, e a vista deslumbrante. Um belo apartamento, disse Elvira parando no meio da sala. Meu filho é um homem generoso, senhorita Santos. Às vezes, generoso demais. Ela finalmente se virou para Melissa. O sorriso era educado, mas não alcançava os olhos. Eu soube do incidente deplorável no seu lobby, e eu sei que meu filho a instalou aqui, e que ele passou a noite em seu quarto de hospital. Melissa sentiu o sangue gelar. Esta mulher era infinitamente mais perigosa que Ivone. Ivone era um Rottweiler raivoso. Elvira era uma naja. Senhora Montenegro, seu filho foi... Meu filho... Elvira a interrompeu, a voz ainda suave. É o rosto de uma empresa de capital aberto que vale bilhões. Ele é um dos solteiros mais cobiçados do país. Ele não pode, de forma alguma, se dar ao luxo de ter sua vida pessoal misturada com acusações tão sórdidas como as que ouvi. Elvira deu um passo mais perto, seu olhar endurecendo. Eu não a conheço, senhorita. Não sei de suas intenções, mas eu conheço meu filho. Ele tem um coração bom e um senso de justiça quase imprudente. Ela olhou para a barriga de Melissa. Você é jovem, está vulnerável e grávida de outro homem. É uma situação complicada para ele. Eu nunca pedi nada disso, disse Melissa, a voz baixa, mas firme. Mas aceitou, retrucou Elvira com uma rapidez cortante.
Eu espero sinceramente que a sua presença na vida de Bernardo não se torne um passivo, que esta generosidade toda não seja confundida com algo mais. Um escândalo é a última coisa que nossa família precisa. Ela sorriu novamente, um gesto gelado. Fui clara, querida? O querida soou como um aviso de despejo. Melissa, que acabara de encontrar terra firme nos braços de Bernardo, sentiu o chão tremer novamente. Ela havia vencido uma vilã explosiva apenas para agora enfrentar uma rainha fria e calculista que protegia seu reino. E Melissa, aos olhos dela, era a invasora. As semanas que se seguiram à visita de Dona Elvira foram de uma calma tensa. Bernardo, ciente da intervenção da mãe, tornou-se ainda mais presente na vida de Melissa, não de forma opressiva, mas com uma constância que era, em si, uma declaração. Ele ligava para lembrá-la da consulta, passava no apartamento no fim do dia, sob o pretexto de trazer algo para Manuela. Eles jantavam juntos mais de uma vez por semana, os três, formando uma rotina doméstica que parecia assustadoramente natural. O romance, nascido na vulnerabilidade do hospital, florescia na quietude do cotidiano. Eram olhares trocados sobre a cabeça de Manuela, mãos que se tocavam brevemente ao pegar um prato, conversas que se estendiam noite adentro depois que a menina dormia. Melissa, pela primeira vez na vida, sentia-se segura. Enquanto isso, em outra esfera da cidade, o mundo de Eduardo Tavares desmoronava. Rafaela Viana não era uma tola. Ela era decente, criada com valores, e algo na história de Ivone sobre a ex-namorada problemática nunca soou bem. A forma como Ivone falava da neta, Manuela, com tanto desprezo, a incomodava. A verdade veio à tona em uma luxuosa boutique infantil. Rafaela estava comprando um presente para o chá de bebê de uma prima. Ela ouviu uma risada de criança e se virou. Ali, em frente a um display de vestidos minúsculos, estava Manuela. Rafaela a reconheceu de uma foto que Eduardo guardava relutantemente na carteira. E ao lado dela estava Melissa. Melissa estava radiante. Com quase 7 meses de gravidez, sua barriga era proeminente e redonda. Ela não parecia uma aventureira problemática. Parecia uma mãe jovem e feliz, escolhendo roupas com a filha. Rafaela sentiu o sangue gelar. Ela se aproximou, o coração batendo forte. Com licença, você é Melissa, mãe da Manuela? Melissa se virou, o sorriso desaparecendo. Ela reconheceu Rafaela dos sites de coluna social. Era a noiva de Eduardo. O instinto a fez dar um passo para trás, protetoramente. Mas Rafaela não foi agressiva. Sua voz era baixa, quase trêmula. Eu sou Rafaela Viana. Eu sei que isso é estranho, mas Ivone me disse... Ela me disse que você e o Eduardo tinham terminado há muito tempo, antes dele saber que eu estava grávida de novo? Melissa completou, a voz firme. A força que Bernardo a ajudara a encontrar a manteve de pé. Os olhos de Rafaela se arregalaram e se encheram de uma compreensão horrível. Grávida-se de novo? Esse bebê é do Eduardo? Sim, disse Melissa simplesmente. Ele me abandonou 2 semanas depois que eu contei a ele, amando da mãe dele, para ficar com você. Não havia veneno na voz de Melissa, apenas a constatação de um fato. E essa ausência de histeria tornou a verdade ainda mais cortante. Rafaela cambaleou, apoiando-se em uma prateleira. Meu Deus! Ela disse que ele te deixou porque você era instável. Ela nunca mencionou outra gravidez. Eles mentiram. Eles mentiram muito, Rafaela, disse Melissa, com uma compaixão inesperada pela mulher que deveria ser sua rival. Eu sinto muito, gaguejou Rafaela, as lágrimas subindo aos seus olhos. Eu não queria fazer parte disso. Ela olhou para Melissa, para a barriga dela, para a pequena Manuela. Eu não vou fazer parte disso. Naquela noite, Rafaela foi até a mansão dos Tavares. Ivone e Eduardo a esperavam para um jantar comemorativo. Rafaela entrou na sala de estar e colocou seu anel de noivado de diamante sobre a mesa de centro. Rafaela, querida, o que é isso? Ivone começou sorrindo. É o fim da farsa, Ivone, disse Rafaela, a voz fria como aço. Eu encontrei Melissa hoje. Eu vi a gravidez dela. Eu sei o que vocês fizeram. O rosto de Eduardo ficou branco. Ivone levantou-se abruptamente.
Aquela garota mentiu para você. Ela é uma golpista. Ela provavelmente está grávida de outro. Não, gritou Rafaela, chocando a ambos com sua intensidade. Ela não é a golpista aqui. Vocês são. Vocês me usaram para limpar a sujeira de vocês. Vocês me fizeram cúmplice no abandono de uma mulher grávida e de uma criança. Vocês são pessoas cruéis, Vis. Eduardo, diga alguma coisa. Ivone ordenou ao filho. Eduardo apenas gaguejou. Rafaela, amor, não é bem assim. É complicado. Não, é muito simples, Eduardo, disse Rafaela, olhando-o com profundo desprezo. Você é um covarde, um fantoche. Você não é um homem. É a sombra da sua mãe. E eu me recuso a casar com uma sombra. Você não pode fazer isso. Ivone sibilou, o pânico tomando conta. Os Viana, o contrato, a sociedade. A sociedade está desfeita. E pode dizer a todos os seus amigos que fui eu quem terminou, disse Rafaela. Eu quero que saibam que eu não me associo com gente da sua laia. Ela se virou e saiu batendo a porta da mansão. O som ecoou como um tiro, selando o destino de Eduardo. Eduardo estava em queda livre. Em 48 horas, ele perdeu a noiva rica, o status social, e se tornou o alvo da fúria sem limites de sua mãe. Pela primeira vez, Ivone estava culpando ele pelo fracasso. Consumido pelo arrependimento, não de ter perdido Melissa, mas de ter perdido tudo, ele foi inundado por uma onda de inveja. Melissa, a quem ele descartara, estava agora amparada por um homem mais rico e poderoso do que ele jamais seria. Ela tinha ganhado. Ele tinha perdido. Em sua mente fraca, a única maneira de reverter isso era recuperá-la, usar a única carta que lhe restava, os filhos. Ele foi até os Solares. Era noite por volta das 8. Ele fez uma cena na portaria, gritando que era pai, que precisava ver sua filha, que era uma emergência. O porteiro, lembrando-se das ordens estritas de Bernardo, tentou impedi-lo, mas Eduardo se aproveitou da entrada de outro morador e invadiu o elevador. Ele bateu na porta do apartamento de Melissa com uma violência desesperada. Dentro, a cena era de pura domesticidade. Melissa, Bernardo e Manuela tinham acabado de jantar. Bernardo estava no chão, ajudando Manuela a construir uma torre de blocos. As batidas violentas soaram, assustando a todos. Manuela olhou para a porta e começou a chorar de susto. Melissa congelou. Bernardo, no entanto, agiu. Sua fúria era fria, mas sua prioridade era clara. Ele se levantou em um movimento fluido. Melissa, ele disse, a voz calma, mas firme. Pegue a Manuela. Leve-a para o quarto dela, coloque o tablet com fones de ouvido para ela. Tranque a porta, não saia de lá até eu chamar você. Mas é ele, ela sussurrou aterrorizada. Eu sei. Proteja nossa filha. Eu cuido disso, ele disse usando a palavra nossa, com uma força deliberada. Melissa não hesitou. Ela pegou a mão trêmula de Manuela. Vem, meu amor. Vamos brincar de cabana no seu quarto. O B vai cuidar do moço barulhento. Ela correu com Manuela para o quarto dos fundos e trancou a porta. O som das batidas foi abafado pelo som de um desenho animado. Bernardo esperou o clique da tranca. Ele se virou para a porta. A batida veio de novo. Melissa, abre, sou eu, Eduardo. Eu preciso falar com você. Bernardo respirou fundo, controlando a raiva, e abriu a porta. Eduardo estava lá, o cabelo desgrenhado, os olhos vermelhos. Ele tentou olhar por cima do ombro de Bernardo, esperando ver Melissa. Onde ela está? O que você fez com ela? Eduardo exigiu, tentando forçar a entrada. Bernardo não se moveu. Ele era uma muralha. Ela não quer falar com você, Eduardo. Saia. Você não manda em mim. Esta casa é dela. Eu não vim falar com você, vim falar com a minha mulher. Ele gritou para dentro do apartamento. Melissa! A porta do quarto se abriu. Melissa saiu, pálida, mas determinada. Ela tinha ouvido os gritos. Está tudo bem, Bernardo. Manuela está segura. Eu preciso fazer isso. Bernardo recuou um passo, permitindo que ela viesse à frente, mas permaneceu ao seu lado, uma presença sólida de apoio. O olhar de Eduardo foi de alívio para choque. Ver Melissa ao lado de Bernardo, os dois claramente juntos, foi como um soco. O que ele está fazendo aqui? Eduardo exigiu. Melissa, o que você fez? Estou protegendo minha família, Eduardo. O que você está fazendo aqui? Ela respondeu fria. Eu sou sua família, ele gritou desesperado.
Eu sou o pai da Manuela. Eu sou o pai desse bebê que você carrega. Você deixou de ser da família no momento em que me abandonou grávida. Ela retorquiu. Melissa, volta para mim. Ele implorou, a raiva dando lugar a um choro patético. Eu errei, eu fui um tolo. Minha mãe me manipulou. Ela me enganou. Ela disse que a Rafaela era a única saída. Mas a Rafaela se foi, ela me deixou. Acabou. Eu quero você de volta. Eu quero meus filhos. Eu sinto sua falta. Ele estendeu a mão para tocar o braço dela. Melissa recuou, ficando mais perto de Bernardo. Não, ela disse. A voz dela estava clara e forte, ecoando no corredor. Acabou, Eduardo. Não existe mais nós. Ela o encarou, desconstruindo cada desculpa dele. Você não sente nossa falta, Eduardo. Você sente falta de ter alguém para culpar. Você não está aqui porque me ama. Está aqui porque a Rafaela te deixou. E ela te deixou porque descobriu quem você é de verdade. Ela foi decente. Não. Ele tentou interromper. Minha mãe me manipulou. Melissa continuou, sua voz ganhando força. Você é um homem de 33 anos, não uma criança. Você escolheu. Você escolheu o dinheiro da Rafaela. Você escolheu a aprovação da sua mãe. Você escolheu a covardia. E ao fazer isso, você escolheu abandonar sua filha de 4 anos e seu filho que nem nasceu. Melissa, por favor, ele implorou, sem mais argumentos. Você me pergunta o que ele está fazendo aqui? Ela disse, sua voz agora cortante. Ele está fazendo o que você nunca fez. Ele está me protegendo. Ele está cuidando da sua filha como se fosse dele. Ele está aqui por mim. Em um gesto que selou seu destino e quebrou o último vestígio do passado, ela pegou a mão dele. Bernardo entrelaçou seus dedos nos dela instantaneamente. Eu não amo você, Eduardo. Eu duvido que algum dia tenha amado. O homem que eu amo é o Bernardo. Ele me mostrou o que é respeito. Ele me mostrou o que é ser um homem de verdade. Ele é o homem com quem estou construindo minha vida. O rosto de Eduardo se contorceu em derrota. Ele olhou para Bernardo, esperando algum sinal de triunfo no homem mais rico, mas Bernardo apenas o olhava com uma fria decepção. O único vínculo que nós teremos, Melissa disse, sua voz agora sem emoção, será o legal. O advogado do Bernardo entrará em contato com o seu advogado para acertar a pensão da Manuela e do bebê. Agora, por favor, vá embora. E não volte. Eduardo ficou parado, boquiaberto, destruído não por amor, mas pela perda total de poder. Melissa, sem esperar resposta, fechou a porta na cara dele. Ela se encostou na porta, respirando fundo, o coração batendo forte pela adrenalina. Bernardo a virou para si, as 2 mãos em seus ombros, os olhos brilhando de orgulho e um amor tão profundo que a deixou sem fôlego. Você foi incrível, ele sussurrou. Nós estamos seguros, ela respondeu, a voz embargada de alívio. Ele não precisou dizer mais nada. Ele a puxou para si e a beijou. Não foi um beijo de paixão desesperada, mas um beijo de promessa, de chegada. Um beijo de quem finalmente estava em casa. Os meses seguintes se desenrolaram com a suavidade de um sonho bom. A barreira social que Laura tanto temia foi de fato superada, mas não por Melissa, e sim por Bernardo. Ele tornou seu relacionamento público dentro da empresa. Começou com gestos simples. Ele a buscava na sua mesa para almoçarem juntos na cafeteria executiva, para que todos vissem. Ele segurava sua mão no elevador. E o mais importante, ele transferiu Melissa para um novo projeto especial, supervisionado diretamente por outro departamento, eliminando qualquer conflito de interesse e, ao mesmo tempo, dando a ela um papel de maior prestígio que seu talento justificava. Ele estava, tijolo por tijolo, construindo uma fortaleza de respeito ao redor dela. A maior muralha a ser conquistada, no entanto, era Dona Elvira. A matriarca não se opôs abertamente. Bernardo, aos 38 anos, estava apaixonado pela primeira vez de uma forma que sua mãe nunca o vira, e ele não aceitaria um não. Mas a aceitação de Elvira permanecia fria, polida, distante. Ela era cortês com Melissa em jantares de família, mas a tratava com a formalidade reservada a um convidado de honra, não a uma futura nora. A mudança não veio através de Bernardo, veio através de Manuela. Melissa estava na reta final da gravidez, com quase 9 meses, e o repouso se tornara obrigatório. Em uma tarde,
Bernardo estava preso em uma videoconferência internacional e Melissa precisava de ajuda. Elvira, em uma rara visita ao apartamento dos Solares, foi quem atendeu ao chamado. Ela encontrou Melissa desconfortável no sofá e Manuela, de 5 anos, tentando cuidar da mãe. A vovó Elvira, disse Manuela correndo para ela, um título que a própria menina inventou e que Elvira nunca corrigiu. A mamãe precisa do travesseiro azul, mas ela não pode levantar e o bebê está chutando muito. Elvira olhou para Melissa, pálida e claramente desconfortável. Por um momento, a CEO da família Montenegro desapareceu. O que ela viu não foi uma aventureira grávida. Foi uma jovem mãe, exausta, prestes a dar à luz, cuidando de uma filha enquanto carregava outra. Ela viu a maternidade em sua forma mais pura e vulnerável. Enquanto Elvira ajeitava os travesseiros com uma eficiência surpreendente, Manuela subiu em seu colo. Sabia que o nome da minha irmãzinha vai ser Valentina? Ela sussurrou em confidência. Eu que ajudei a escolher, e o tio Bernardo vai ser o papai dela. Ele prometeu que vai me ensinar a andar de bicicleta de 2 rodas e vai levar a Valentina na escola. O coração de Elvira, pragmático e protegido por décadas, rachou. Aquela menina, a bagagem que ela tanto temia, era doce, inteligente e via seu filho como um pai. E Bernardo, seu filho sempre tão focado em negócios, estava construindo uma família. Elvira dispensou a enfermeira que chegava e ficou. Ela preparou um chá para Melissa. Ela leu para Manuela. E quando Bernardo chegou em casa, pálido de preocupação, ele encontrou a cena mais improvável de sua vida. Sua mãe e Melissa na sala, conversando baixinho sobre a Zia na gravidez, enquanto Manuela dormia no colo de Elvira. A matriarca ergueu o olhar para o filho e sorriu. Um sorriso genuíno, finalmente. Não se preocupe, Bernardo. Nós estamos bem, a família está bem. 2 semanas depois, Valentina nasceu. Saudável, barulhenta e com os olhos curiosos de Melissa. Bernardo esteve ao lado dela o tempo todo. Ele cortou o cordão umbilical e no momento em que o médico entregou a pequena Valentina nos braços de Melissa, foi para Bernardo que ela olhou, as lágrimas de exaustão e alegria molhando seu rosto. Ela é nossa, Bernardo, ela sussurrou. Sim, ele respondeu beijando sua testa e depois os dedos minúsculos da bebê. Ela é nossa. O nome de Eduardo não constava na certidão. Ele havia assinado os papéis da pensão e renunciado aos direitos paternos em troca de um acordo financeiro generoso e silencioso de Bernardo, desaparecendo de suas vidas para sempre. Bernardo iniciou imediatamente o processo legal para adotar tanto Valentina quanto Manuela. 1 ano depois. O jardim da mansão Montenegro, antes um gramado formal e intocado, estava uma bagunça gloriosa. Havia balões cor-de-rosa e dourados presos aos arbustos de rosas. Um pequeno carrossel de brinquedo tocava uma música suave no gramado, e dezenas de pessoas, amigos e familiares, circulavam com taças de champanhe e suco. Era a festa de 1º aniversário de Valentina. Melissa, agora com 26 anos, estava deslumbrante. Ela usava um vestido de verão florido que dançava ao redor de seus joelhos, e seu cabelo longo caía em ondas suaves. Ela não era mais a garota assustada do escritório. Ela era a senhora Montenegro, com uma confiança que vinha não do nome, mas do amor que a cercava. Bernardo, 38 anos, estava ao seu lado. Ele trocara o terno por uma camisa de linho branca e segurava uma Valentina bochechuda e risonha, que tentava, a todo custo, arrancar os óculos de sol do pai. Ela tem sua determinação, riu Melissa, ajeitando o laço na cabeça da filha. E ela tem a sua beleza, ele respondeu, roubando um beijo rápido dela, um gesto que ainda a fazia corar. Um pouco mais adiante, Manuela, agora com 6 anos, corria pelo gramado com outras crianças. Ela era a orgulhosa irmã mais velha, parando a cada poucos minutos para verificar sua irmãzinha. Dona Elvira e Dr. Arnaldo estavam sentados à sombra de um carvalho, observando a cena como avós orgulhosos. Elvira segurava um presente embrulhado, muito grande para uma criança de 1 ano. É um cavalo de balanço de carvalho maciço, ela confidenciou a Arnaldo, que riu. Bernardo teve um igual. Laura, a amiga realista de Melissa, também estava lá, segurando uma taça de champanhe. Tudo bem, ela disse a Melissa, dando-lhe um abraço. Eu admito.
Eu estava errada. Não é uma jaula de ouro, é um conto de fadas, e você merece cada segundo. Bernardo entregou Valentina para uma Elvira radiante e passou o braço pela cintura de Melissa, puxando-a para perto. Eles ficaram ali, em silêncio por um momento, observando suas duas filhas, sua mãe, seus amigos, a família deles. Você está feliz, senhora Montenegro? Ele sussurrou em seu ouvido. Melissa se virou para ele, o sol da tarde iluminando seu rosto. Ela pensou em tudo o que acontecera, no desespero daquele apartamento frio, no aviso de despejo, na dor da traição, e então, na mensagem. A mensagem enviada por engano que se tornou sua salvação. Eu te amo, ela digitou uma vez, em puro pânico, para o homem errado. Ela olhou nos olhos de Bernardo, o homem que leu aquela mensagem e, em vez de julgá-la, viu sua força. O homem que a protegeu, a amou e construiu um lar para ela e suas filhas. Eu te amo. Ela sussurrou para ele, agora com toda a certeza do mundo. Mais do que você jamais saberá. A família que começou com um segredo doloroso e uma mensagem enviada por engano estava agora completa, construída sobre a base mais sólida de todas, o respeito, a lealdade e um amor verdadeiro que provou que às vezes os erros mais desesperados podem levar aos finais mais felizes. E assim termina a história que começou com um erro desesperado e terminou com uma linda família aqui no nosso canal. E aí, gostou? Você imaginava que aquela mensagem traria tanta felicidade? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.